Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Irmãos, vamos orar. Vamos orar. Eu sinto do Espírito de Deus de nós mudarmos um pouco o cronograma aqui, porque tem pessoa que veio hoje pensando que sabia como é que o culto ia acontecer. Mas o Espírito Santo, ele quer mudar as tuas estruturas nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu entro em oração, Senhor, eu entro agora em Tua presença, Senhor Jesus Cristo, juntamente com esta igreja. Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, nós sabemos do Teu poder, nós sabemos da Tua graça, Senhor. Somente o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Nós queremos louvar o Teu nome nessa noite. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado em nós. Nessa noite se entrou nesse lugar, Senhor, alguma jovem, algum homem, alguma mulher, cansado, sobrecarregado. O Senhor disse: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Senhor, eu clamo para que o Senhor venha encontrar esse coração nesta noite e dar descanso para esta alma, dar descanso para esta pessoa, Senhor, que entrou nesse lugar carregando mazelas, carregando conflitos, carregando dores, carregando feridas, carregando mágoas, carregando palavras, carregando atitudes de alguém que essa pessoa sofreu nesta semana, carregando, Senhor, frases que entraram como que flechas no coração desta pessoa e acabaram com sua semana, com seu dia, carregando, Senhor, cenas que esta pessoa viu, carregando atitudes que essa pessoa sofreu, Senhor, carregando cicatrizes, corações que entraram nesse lugar, Senhor Jesus, às vezes sem falta de fé, e eu começo a enxergar aqui muitos corações que entraram com a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, quase imperceptível. Satanás, ele conseguiu tirar a fé do teu coração, a sua fé quase se foi, quase se exauriu, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para reavivar a fé do teu coração. Você vai sair daqui fortalecido, Deus me manda te dizer. É por isso, Senhor, que eu oro por essas pessoas, por essa congregação, por esta assembleia de irmãos, por esse agrupamento que nessa noite se reúne nesse lugar. Senhor, que a Tua glória desça sobre nós, onde existe um coração incrédulo, um coração que não crê nem mesmo na Tua existência, que esse coração venha a ser reavivado nessa noite. Onde existe um coração, Senhor, que não crê que há mais solução para a sua casa, um coração que não crê que há mais solução para o milagre que essa pessoa precisa, um coração que não crê que há mais solução para o seu relacionamento, para a sua vida sentimental, que não dá certo com ninguém, que não dá certo em lugar nenhum, que não há mais solução para a sua vida financeira. Senhor, nessa noite reavive a fé no coração desses irmãos. Essa é a minha oração, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, em nome daquele que vive e reina, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, onde é que Jesus entrou? Cafarnaum, era uma cidade que existe ainda hoje, as ruínas de Cafarnaum. Se você viajar para Israel, você vai visitar a cidade de Cafarnaum. Tem uma placa bem grande assim nas ruínas, né? Você entra, tem uma placa escrita ali em inglês, árabe e hebraico. Cafarnaum, a cidade de Jesus Cristo, porque era uma cidade que Jesus frequentava muito seguidamente. Então essa cidade que nós estamos lendo na Bíblia, ainda existem as ruínas dela, ainda hoje. Você consegue ver, você consegue tocar, você consegue visualizar que a Bíblia, ela não é um conto da carochinha. A Bíblia é um livro real, é um livro de coisas verdadeiras. Então, para todos aqueles que não possuem fé na Bíblia, basta você, com seu dinheiro, comprar uma passagem de avião e ir para lá, para a terra onde aconteceram os acontecimentos bíblicos.
Você consegue ir lá, você consegue visitar a Galileia, onde Jesus curou tal pessoa. Você consegue visitar Cafarnaum, onde isso aconteceu. Você vai ver comigo que Jesus, ele visita uma sinagoga em Cafarnaum. Essa sinagoga ainda existe hoje. As ruínas dessa sinagoga, você tem 16 pilares, muitos gravam vídeo, tiram fotos lá, onde esse texto se passou. Então é algo muito vívido, é como se fosse aqui em Santa Maria. Uma pena que a gente mora no Brasil, a gente não mora lá. Mas se a gente morasse em Israel, seria como se ia ali no Itararé, ia ali na Vila Schirmer, entendeu? A gente vai ali em Cafarnaum, vai ali em Itaara, vai ali. É uma cidade próxima, as pessoas passam por lá ainda hoje. É algo vivo, é algo real. A Bíblia, alguns dizem, né, que quando você viaja para Israel, você ora de olhos abertos, você vive a Bíblia, você não lê a Bíblia. Então, se vocês quiserem mudar a vida de vocês em algum momento, comece a colocar em oração para que Deus te dê a oportunidade de ir para Israel um dia e ver isso acontecendo. Amém? Você tem fé para isso? Faça uma viagem, um projeto de vida. Um dia na minha vida, pastor, eu quero pisar na terra dos tempos bíblicos. Coloca isso em oração, Deus vai te levar. Amém? Não há nada impossível para o Senhor. E Jesus entrou nessa cidade, Cafarnaum. E quando ele entra, um centurião se aproxima dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Olha só, centurião. O que era um centurião, pastor? O que é essa palavrinha estranha? Era um capitão do exército romano que cuidava de 100 homens. Por isso que é centurião. Ele cuidava de uma centúria. Centurião, 100 homens, capitão do exército romano. Ele chega para Jesus porque o servo dele estava de cama, estava com uma doença. Vamos trazer para os nossos dias. O servo dele estava acamado com dengue, estava acamado com covid, estava acamado de gripe. Então ele vai até Jesus. Aqui no caso, a doença é a paralisia. O servo estava paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: olha só, se Jesus dissesse para você: eu vou entrar na tua casa para curar o teu filho, tua filha, teu servo, você talvez diria, né? Não, senhor, pode vir lá, minha casa está aberta. Foi isso que o centurião respondeu? Não. Olha o que ele diz: mas, porém, contudo, todavia, olha o que esse homem respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, vamos repetir o que está escrito aqui? 2:13 foi: Jesus ficou admirado. Olha só, ao ouvir a palavra daquele homem, Jesus ficou admirado. Essa palavrinha é importante se você quiser destacar na tua Bíblia. Esse adjetivo, Jesus ele ficou admirado. E disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E essa palavrinha fé é sobre isso que o Espírito Santo me levou a falar nesta noite. Porque como eu disse para os irmãos, a fé é aquilo que te diferencia das outras pessoas. Um filósofo contemporâneo da nossa época, Luiz Felipe Pondé, que tem destaque nas mídias, ele disse que ele é ateu. Ele não consegue crer na existência de um Deus. Ele não consegue crer que Deus existe. Para ele não tem como ele se ajoelhar e orar para o nada. Ele não consegue fazer isso porque ele é desprovido de fé. Mas numa entrevista ele falou que ele admira muito, apesar dele não conseguir crer, ele admira muito as pessoas que têm fé. E na verdade ele disse que ele chega a invejar essas pessoas. As irmãs, as pessoas, os irmãos que têm fé. Ele chega a invejar porque ele chama isso de um luxo. Uma pessoa que tem isso é uma pessoa que consegue acreditar no invisível, uma pessoa que consegue acreditar num Deus que não se vê. Ele diz que ele chega a invejar uma pessoa dessa porque no momento do luto essa pessoa tem algo para se firmar e ele não tem. No momento da doença essa pessoa tem algo para o qual confiar e ele não tem.
No momento da tribulação, da adversidade, essa pessoa ela tem algo no qual se agarrar, a sua fé. Mas ele não tem isso. Se ele está passando por uma doença, ele só tem que sentar e esperar a doença matá-lo, porque ele não tem fé que ele pode ser curado. Se ele está passando por um problema no relacionamento, ele só tem que sentar e esperar o relacionamento ruir, porque ele não tem fé que Deus pode restaurar o relacionamento dele. Então ele chama uma pessoa que é provida de fé de uma pessoa que tem um luxo muito grande. Essa pessoa tem fé. Essa pessoa consegue crer no inacreditável. Essa pessoa consegue crer no impossível. Essa pessoa consegue crer naquilo que vai contra a racionalidade. Você já percebeu que você tem isso? Grande tesouro você tem, a fé. Se você consegue crer em Deus, você tem algo que muitas pessoas não conseguem crer, meu amado irmão. Você tem a crença em um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está no controle da tua vida. Você carrega a fé. Talvez você não tenha todos os diplomas que Luiz Felipe Pondé tem. Talvez você não tenha a receita, a conta bancária, o tanto de dinheiro que ele tem no banco. Talvez você não tenha o nível de patrimônio que ele tem. Talvez você não declare o mesmo imposto que ele declara agora no mês de maio. Talvez você não tenha a mesma instrução que ele tem. Talvez você não tenha nem ensino médio completo, direito. Mas você possui algo que ele, com todos os seus diplomas, desejaria ter. A crença em um Deus todo-poderoso que está no controle da sua vida. A fé. Pastor, mas eu não tenho fé. Então nessa noite Deus quer gerar fé no teu coração. Pastor, eu tinha fé, mas eu perdi a minha fé por causa de acontecimentos na igreja, por causa de mau testemunho. Eu perdi a minha fé porque faz anos que eu oro e Deus parece que não me responde. Eu quero te dizer nessa noite, Deus quer reavivar a tua fé no poder dele. Deus quer reavivar a tua fé, porque aquilo que você carrega, que em homem nenhum pode te roubar, é a tua fé. Quantas pessoas eu conheço, que mesmo passando problemas em casa, passando problemas no seu casamento, nunca deixaram de frequentar a igreja. Quantas mulheres eu conheço assim, quantos homens também. Uma vez atendi um homem, 40 anos de idade, que passava uma guerra em casa, porque ele queria vir na igreja, mas a mulher não deixava, a mulher não consentia, era uma guerra para ele sair de casa para vir na igreja. E ele queria trazer os filhos, e a mulher não queria que ele trouxesse os filhos para Jesus também. E aquele homem enfrentava uma guerra terrível, mas aquilo que sustentava ele era a fé, porque aquilo que ele tem, homem nenhum pode roubar, porque está dentro dele. Ele crê em um Deus. Quem está tirando, diga amém. Você já parou para pensar quão louco é isso? Você sair da sua casa, domingo de noite, um domingo para você estar, descansando com a tua família. O meu exemplo, hoje eu trabalhei tive que trabalhar, fui escalado para uma missão lá. Tive que trabalhar hoje, saí direto para casa, me vesti de pastor, tirei a roupa de militar, botei a roupa de pastor e vim para cá. Agora, se eu não tivesse fé, tudo isso seria em vão, A gente sai da nossa casa num dia como esse, nublado, a gente vem para um local, a gente ora para alguém que a gente não vê, que a gente não ouve, que a gente às vezes nem sente, não sente nada no culto, não consegue sentir esse Deus. A gente carrega uma Bíblia que a gente não sabe quem escreveu direito. A gente frequenta um local que a gente nunca viu o dono desse local. A gente ouve um pastor jovem, bem mais jovem do que nós. A gente se reúne todas as semanas aqui por um motivo só: a gente tem fé. Então a fé faz a gente fazer loucuras como essa. Pega um incrédulo agora que está passando aí na frente da rua, coloca ele aqui no nosso meio. Ele não vai conseguir, não vai entender nada. Mas essas pessoas estão orando para quem aí? Estão orando para o teto? Estão de olhos fechados por quê? Estão adorando a quem? Estão levantando a mão para quem? Não tem ninguém aqui. Essas pessoas, esses malucos estão gritando para quem? Estão glorificando a quem? Se reúnem todas as semanas, para quê? Por que fazem o que fazem esses crentes doidos? Pagam um aluguel terrível aqui, fazem risoto, trabalham o domingo todo, os irmãos que trabalharam conosco hoje, desde as 7:30 da manhã trabalhando. Para quê? Por quê? A resposta é uma só: essas pessoas têm fé, elas acreditam em um Deus, elas creem em um Deus. Então Deus me manda te entregar algo nessa noite, que é o seguinte: você já tem um tesouro que muitas pessoas desejariam ter. Valorize esse tesouro que é a tua fé. Você consegue acreditar que por mais que
o momento que você esteja passando, ou o momento que as pessoas estão vendo você passar, não seja o momento que aquilo que seria o momento ideal para você, você consegue acreditar que porque Cristo nasceu de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, no final das coisas tudo vai acabar bem. Se Jesus ressuscitou, amados irmãos, tudo vai acabar bem. Não importa o problema que a gente está passando. Se Jesus ressuscitou, uma coisa é certa, Ele já escreveu o final da história. E o final da história é Cristo reinando com a sua igreja para todo sempre. A sua igreja, as pessoas. E Satanás derrotado. Então, o final da história já está escrito por Jesus. Já está escrito, pega a sua Bíblia e leia no final. O final da história da raça humana já está escrito, já está descrito. Jesus voltando, arrebatando sua igreja e reinando para todo sempre. Só quem tem fé consegue viver isso. Quem está entendendo, diga amém. Só quem tem fé. Então, você precisa ter fé, por quê, pastor? Porque a fé é aquilo que destrava o sobrenatural na tua vida. Começa por aí. Você quer viver uma vida sobrenatural no planeta Terra, sim ou não? Você quer viver uma vida sobrenatural? Ou você quer viver uma vida comum como qualquer um aí vive, uma vida ordinária? Ou você quer viver uma vida extraordinária? Aqui nós oferecemos para você, por incrível que pareça essa minha fala, que pode escandalizar alguns, mas uma maneira de viver que às vezes é sobrenatural. Sim ou não? Quantas pessoas a gente não ouve testemunho aqui, né? Milagres sobrenaturais, curas que acontecem no nosso meio, causas irremediáveis que Deus libera no nosso meio, é assim ou não é? Pessoas que perdidas em pecados que Deus salva no nosso meio, que Deus resgata no nosso meio, é uma maneira de viver sobrenatural. Mas para destravar o sobrenatural na tua vida, você precisa ter fé. Sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, para você destravar os milagres na sua vida, primeiro, fé. Se você não tem fé, milagre nenhum vai acontecer com você. Todos nós entramos por essas portas verdes nessa noite precisando de algum milagre em alguma área da nossa vida. Todos aqui. Você precisa de algum milagre. Se você não precisa de nenhum milagre, está tudo bem com você, aleluia, agradeça a Jesus, né? Mas eu entrei precisando de um milagre. Amém? Tem precisando de um milagre. Tem causas na minha vida que só Deus para agir. Tem causas na nossa vida que os médicos eles já não conseguem intervir. Que os advogados eles já não conseguem intervir mais. Que os homens fogem a capacidade dos seres humanos. Somente Deus para intervir na nossa vida. Se você tem uma causa dessas, um milagre desses que Deus precisa realizar na sua família, no seu relacionamento, na sua área física, na sua área emocional, na sua área financeira ou na sua área espiritual, as 4 níveis de vida que nós ensinamos na nossa igreja, nível físico, nível emocional, nível financeiro e nível espiritual. Esses são os 4 níveis da tua vida. Você trabalha para tentar redimir esses 4 níveis. Teu nível físico, teu corpo, amém? Corpo de uns, um corpo é bonito, outros não é tanto, aleluia. Mas cada um tem seu corpo, né? Tu trabalha para cuidar do teu corpo. Começa por aí. Se o teu corpo para, todo o resto para. Se você fica acamado, que nem está esse camarada aqui, ó, paralítico, você fica acamado, todo o resto trava, irmão, na tua vida. Então, nível físico, primeiro nível de vida. Segundo nível, emocional. Não adianta você ter saúde física se você não tem saúde emocional. Tanto quanto a falta de saúde física que faz você ficar acamado, a falta de saúde emocional também faz você ficar acamado, sim ou não? A falta de saúde emocional também faz pessoas não saírem do quarto. Falta de saúde emocional, aqui eu estou falando, me referindo à angústia que se desenrola numa depressão. Falta de saúde emocional, falta de completude interior, falta de paz interior. Segundo nível de vida, teu. Terceiro nível de vida, que você de segunda a sábado gasta o seu tempo para ter, o nível financeiro. Se o teu nível financeiro não está bem, afeta também teu nível emocional. Você fica preocupado. E as contas, e agora os boletos tem que pagar. Nível financeiro. E o quarto nível de vida, teu quarto nível de vida é o teu nível espiritual, que também às vezes fica atribulado. Satanás, que é um ser
Às vezes ele ataca o teu nível espiritual, e quando ele ataca teu nível espiritual, também ataca todos os outros. Às vezes você pode até, se você não é cristão, ficar possesso por um espírito maligno. A tua casa é atacada por demônios, por espíritos malignos. Às vezes a nossa área espiritual não está bem com Deus. Nosso relacionamento espiritual com o Senhor não está bem. Então a gente ataca todo o resto. Aí a gente começa a ter atritos no nosso relacionamento com o marido, com a esposa, começa a ter atritos no nosso relacionamento com os filhos, mas a origem é espiritual. Então são os 4 níveis de vida do ser humano. Esses 4 níveis de vida, para você desatar o sobrenatural nesses 4 níveis, você precisa dessa palavrinha de 2 letras: fé. E a raiz da palavra fé significa se agarrar em algo. A raiz dessa palavra significa você se segurar. A raiz dessa palavra, ela remete a um cenário de você perdido no meio de um mar, se afogando e de repente agarrado em um tronco para não se afogar. A raiz da palavra fé, vamos aprender nessa noite? A raiz dessa palavra remete a esse cenário. A fé seria esse tronco que você se agarra para não afundar. É a raiz dessa palavrinha, a raiz etimológica dessa palavra. E me disse, não é isso? Às vezes a fé é a única coisa que nós nos agarramos para não afundar na nossa vida espiritual, emocional, financeira, relacional ou física. A fé é aquele tronco que a gente se agarra ali, ó. Pastor, estou quase afundando, mas o que me segurou foi a fé. Esse homem, amados irmãos, ele tinha fé. Ele tinha a confiança em um Deus que poderia transformar a situação do seu servo que jazia paralítico em uma cama. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Agora eu quero falar com os irmãos a respeito de algo que esse homem gerou em Jesus, que é a admiração. E você me pergunta, pastor, por que esse homem gerou admiração em Jesus? O que esse homem fez que Jesus ficou admirado? E aqui eu quero dar para você 3 sinais de uma fé que admira Jesus, de uma fé que faz com que Jesus fique admirado. Porque Jesus, na Escritura, e nós sabemos que Jesus era Deus, Jesus foi Deus andando entre os homens. Jesus, na Bíblia, ele ficou admirado. Essa palavrinha que diz no versículo de número, deixa eu achar o versículo aqui, 10. Essa expressão, Jesus ficou admirado, você pode anotar, você que está anotando, só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez é aqui, Jesus fica admirado com a fé de um homem. A outra vez em que essa expressão aparece é em Marcos 6:6. É a segunda vez que esta expressão aparece. Então vamos aprender um pouquinho da Escritura hoje, da Palavra de Deus. Essa expressão só aparece 2 vezes. Uma dessas vezes é aqui. Jesus fica admirado com a fé de um homem. A outra vez em que essa expressão aparece é em Marcos 6:6. E admirava-se, olha ali, ó. Aleluia, a irmã já está alinhada aqui. Marcos 6:6. É bom colocar para os irmãos verem que eu não estou mentindo, né? Marcos 6:6, olha ali. E admirava-se da fé, sim ou não? Não, né? Em Mateus, vamos prestar atenção. Em Mateus, Jesus se admira da fé. Em Marcos capítulo 6, verso 6, Jesus se admira do quê? Da incredulidade. Olha a diferença. Nas 2 vezes em que essa expressão aparece, numa delas Jesus se admira da fé. Na outra Jesus se admira da falta de fé, que é a incredulidade. Incredulidade é um incrédulo, é aquele que é incapaz de crer. É uma pessoa que tem falta de fé. Então Jesus, 2 coisas que admiram Jesus: ou fé demais, ou fé de menos. O que está admirando? Você está admirando Jesus como hoje? Pela sua abundância de fé, ou pela sua escassez de fé? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que nessa noite vai admirar Jesus porque você tem muita fé, ou aqui vou usar uma cacofonia, né? Ou porque você tem pouca fé. Não é pouco café, é pouca fé. Tem pouca fé ou muita fé?
Quem está admirando o que hoje? Você está admirando Jesus com qual desses dois itens? Se você é uma pessoa que entrou aqui admirando Jesus com a tua incredulidade, o Espírito Santo quer te transformar em uma pessoa que vai admirar não só Jesus, mas também a tua família com a tua abundância de fé. Por quê, pastor? Porque a abundância de fé, ela tem o poder de gerar a cura. Irmãos, a fé que admira Jesus, ela tem 3 características que eu vou citar para os irmãos hoje. Primeiro, é uma fé que reconhece a soberania de Deus. Perceba o discurso desse centurião. O centurião diz no versículo 8, que Jesus ele tem poder. É uma fé que reconhece a soberania do Senhor Jesus. É uma fé que reconhece que Deus, que Jesus, é soberano sobre todas as coisas. Você percebe que o centurião, ele fala assim, ó, o centurião responde, Senhor. Aquela palavrinha Senhor que aparece na sua Bíblia, no português a gente perde o sentido dessa palavra que parece qualquer Senhor. Mas você percebe que a palavrinha Senhor, ela começa com S maiúsculo e não com S minúsculo. Por que, pastor, que está com S maiúsculo na minha Bíblia? Porque no original, do idioma original, esta palavrinha significa Deus soberano sobre todas as coisas. O centurião não está apenas chamando Jesus de Senhor, até porque Jesus não era Senhor, Jesus era jovem. Jesus tinha 30 anos de idade. Jesus não era um Senhor, Jesus era um jovem que nem o pastor de vocês, bem jovenzinho. Ninguém dava muita tela para ele não, porque ele era um rapaz jovem, e andava com os discípulos jovens. João, o discípulo de Jesus, tinha 16 anos de idade. Ele era um jovem andando com outros jovens. Então não faz sentido o centurião chamar um jovem de Senhor. Aleluia. Por que ele chama de Senhor? Porque ele está reconhecendo a autoridade que Jesus carregava. É que nem aqui na nossa igreja, tem muitos irmãos aqui, né, que me chamam de Senhor, a gente fica até meio desconcertado, né? Irmãos aqui de cabelo, né, cabelo branco, me chamam de Senhor. Irmã Celi, com 90 anos de idade, pastor, o Senhor não sei o quê. Não, irmã, mas por que naturalmente ela fala Senhor? Por quê? Porque ela não está reconhecendo a minha idade biológica, ela está reconhecendo a autoridade que Jesus me deu para ministrar nesse bairro, a autoridade pastoral. Então chamar aqui, o centurião, ele está reconhecendo que Jesus, apesar de ser um camarada jovem, porque Jesus era muito jovem, morreu jovem, com 33 anos de idade, ele está reconhecendo que Jesus tinha uma autoridade sobre a doença, sobre o problema. Ele está reconhecendo a autoridade. O que significa isso? É uma fé que reconhece a soberania de Jesus. Você reconhece a soberania de Jesus nessa noite? Se você quiser que Jesus cure a tua doença, o teu problema, a tua mazela, o teu conflito, o teu relacionamento, a tua família, a tua situação, você precisa reconhecer que Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre espíritos imundos, sobre Satanás. Não existe espírito que possa contra o poder de Jesus na tua vida, sobre presidente do Brasil, sobre prefeito, sobre governador, sobre qualquer potestade, principado, autoridade. Jesus, ele está no governo de todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém está acima dele porque ele pode todas as coisas. Tem autoridade. Basta uma palavra de Jesus nessa noite para ele solucionar a tua situação. Basta uma palavra de Jesus nessa noite para ele curar o teu coração, restaurar as tuas emoções. Basta uma palavra, porque ele é soberano. Basta uma palavra nessa noite para que todo espírito que está tentando contra a tua vida e fazendo você não patinar e não sair do lugar na tua vida, basta uma palavra para que esse espírito seja expulso nessa noite. Basta uma palavra de Jesus para que todo trabalho, toda obra feita contra a tua vida seja anulada. Pode ser o melhor bruxo, pode ser o melhor macumbeiro da cidade de Santa Maria, do Brasil, nenhum trabalho feito contra uma palavra de Jesus tem efeito, porque basta uma palavra, porque ele tem autoridade. Você precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Salmo capítulo 145, verso 13 diz: porque o teu reino, falando sobre Deus, que é Jesus andando entre os homens, porque o teu reino é reino eterno, e o teu domínio dura por todas as gerações. Salmo capítulo 103, verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Não tem governo que possa contra o governo, é Deus que tem o domínio de todas as coisas, ele é soberano. Salmo capítulo 66, verso 7: ele governa
para sempre com o seu poder, e os seus olhos vigiam as nações. Deus está no governo de todas as coisas, inclusive da tua vida. Ah, pastor, mas parece que a minha vida está desgovernada, parece que a minha vida está um caos, parece que a minha vida está nas minhas mãos, está desgovernada, né? Eu quero te dizer, Deus no final da linha, no final da corda, atrás das cortinas, Ele não perdeu o controle da tua vida, amado irmão. Agora você precisa entregar a tua vida no controle de Deus, você precisa entregar a tua vida nas mãos de Deus, você precisa sair do volante da tua vida, você precisa sair do controle da tua vida, porque eu acho que já deu para perceber que se você estiver no controle da tua vida, o negócio vai dar ruim, sim ou não? Eu acho que depois de 40 anos batendo com a testa na parede, dando murro em faca, que nem diz o gaúcho, já deu para perceber que se você tiver no controle da tua vida, você vai fazer coisas erradas, você vai tomar decisões com falta de sabedoria. Então nessa noite, faça um voto, tome uma decisão, pega a tua vida, entrega nas mãos de Deus, e deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir a tua situação, que nem eu fiz. Estava lá em São Paulo, mas eu decidi pegar a minha vida e colocar nas mãos de Deus, e deixar Ele no controle da minha vida, e hoje eu estou aqui, hoje essa igreja existe. Por quê? Porque eu fiz uma decisão, e quando eu entreguei a minha vida no controle de Deus, quando eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, lá em São Paulo, Deus me disse: bom, agora que você saiu do controle da tua vida e está nas minhas mãos, agora é o seguinte, sai daí onde você está e volta para Santa Maria. Eu quero que você abra uma igreja lá no bairro Itararé, porque tem pessoas lá que eu quero encontrar. Quem está entendendo, diga amém. Quando você entregar a tua vida nas mãos de Deus, aqui tem uma lição importante para nós. Deus vai te levar por caminhos que às vezes você não vai entender muito bem, mas você tem que confiar nele. Aleluia. Confiar, vai botar você num lugar lá que você não está entendendo, vai botar você num emprego que você não está entendendo, vai botar você numa situação que você não está entendendo, à primeira vista, mas depois, quando você for ver para onde Deus está te levando, vai colocar você numa igreja que você não está entendendo muito bem, vai andar por caminhos tortos, vai escrever a tua vida certo por linhas que são tortas às tuas vistas, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, porque Ele está no domínio de todas as coisas. Hoje eu entendo porque que Deus me trouxe para esse bairro, e a cada dia eu entendo mais porque que Deus me trouxe para esse bairro. Quando Deus me trouxe de São Paulo, aquela época era 2020, início de 2020. Onde é que você estava no início de 2020? Nem pandemia, não existia nada disso. Início de 2020. Pois é, eu não sabia por quê, mas hoje em 2023 eu comecei a entender por que Deus nos trouxe para esse lugar, porque Ele tem a obra na vida de algumas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que entregar a tua vida nas mãos de Deus, teu relacionamento nas mãos de Deus, deixa Deus controlar a tua situação financeira também. Tenha uma fé que reconheça a soberania de Jesus. Aleluia. Uma segunda característica de uma fé que impressiona Jesus é uma fé que reconhece a necessidade de Jesus. Você percebe que o centurião, ele chega para Jesus reconhecendo que ele, apesar de ser um homem rico, porque ele era um capitão do exército romano, ele é um homem que tinha dinheiro, ele era um homem que tinha posses, ele é um homem que tinha condições financeiras, mas seu servo estava paralítico, ninguém conseguia curar um paralítico, nenhum médico conseguia reverter a situação de um paralítico. Aquele homem, apesar do seu grande status social, ele foi lá naquele jovem de 30 anos buscar ajuda, porque ele acreditava que aquele jovem tinha poder para curar a sua situação. Ele reconheceu a sua necessidade de Jesus. E aqui nós temos uma lição importante. Se nós queremos alcançar algo da parte de Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Muitas pessoas não alcançam o seu milagre porque elas não reconhecem a sua necessidade da igreja, de Jesus, dos pastores. Eu vou te dizer uma coisa: o pior doente é aquele que não reconhece que está doente, sim ou não? Esse é o pior doente, irmão. A gente está enfrentando isso, né? O irmão lá, um irmão da nossa igreja, da nossa outra igreja, irmão, aquele irmão estava morrendo na cama. A esposa se ajoelhava e pedia: marido, pelo amor de Deus, vai no PA, vai descobrir o que tu tem. Eu não vou, mulher. E fazia chá disso, chá daquilo, misturava terra com chá e planta e não sei o que. Eu não vou em PA nenhum, médico não sabe nada. Irmão, um camarada morrendo na cama ali, irmão, não vou dizer o nome dele para não, né? Morrendo, e não queria saber de ir no PA.
E a esposa ligou para o pastor: pastor, pelo amor de Deus, fala para esse irmão, para o meu marido ir no PA, ele precisa descobrir o que ele tem. Vai saber se é dengue, se é alguma coisa agora, essas epidemias, se é gripe forte, se é Covid. E ele acha que ele é daqueles que acha que é médico também. Você conhece uma pessoa que acha que é médico? Que ele acha que ele tem a receita para a doença dele? Ele acha que é farmacêutico, né? Ele acha que ele é farmacêutico. Ele sabe exatamente o remédio que ele tem, irmão. A minha avó tem uma avó que é assim: tá com isso? Tem que tomar o ibuprofeno, tem que tomar o isocrofeno, tem que tomar não sei o quê. Mas a senhora vó, a senhora fez faculdade de medicina por acaso, que a senhora sabe tudo, né? Então ele acha que é médico, ele vai, se automedica, e se autovacina, e se coloca injeção e não sei o quê, faz chá disso, chá daquilo. Esse é o pior doente, é o doente que não reconhece que está doente. Na área clínica é a mesma coisa. Agora, semestre que vem eu vou começar a atender algumas pessoas nos estágios da faculdade, e já me falaram que o pior paciente que a gente recebe, paciente não, pior cliente, né? Porque a gente não atende pacientes, a gente não atende pessoas doentes, a gente atende pessoas qualqueres, pessoas bem também podem ser atendidas no tratamento. Então, às vezes, os piores clientes são aqueles que não reconhecem que estão precisando de um atendimento. Aliás, que estão precisando falar com alguém, que estão precisando conversar com alguém. Essa é a pior pessoa. A pessoa que se fecha. Normalmente os homens são assim, as mulheres são mais abertas. Normalmente os homens, eles se fecham, eles não conseguem reconhecer que eles precisam conversar com alguém. Esse é o pior de todos, porque ele começa a sofrer a sua doença sozinho, ele se isola, e quando ele busca o isolamento, aí ele tem uma isca pronta para Satanás, porque ele fica suscetível a qualquer coisa que Satanás pode fazer com ele, porque ele não consegue conversar com ninguém. Esse é o pior doente. E aqui nós vemos que esse homem é um homem rico, era um homem de posses, mas é um homem que quebrou seu orgulho, e humildemente ele foi e se prostrou aos pés de Jesus, buscando uma solução para o seu servo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Não é nem a doença, o nosso problema muitas vezes é o orgulho, é a falta de humildade em reconhecer que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém. Aleluia! Quem está tirando, diga amém. Repita-se comigo, que nem antigamente, né? Diga assim, fala Jeová. Diga, fala mais Jeová. Para esse meu irmão ouvir, diga assim, amém? Não é para os irmãos ouvir, é para nós ouvirmos, né? Não seja crente pá. Tem irmão que é crente pá. O que é o crente pá? Tudo que ele ouve na palavra, ele joga para os outros, né? Crente pá. Ele ouve, essa palavra aqui é para o meu marido, essa palavra aqui é para o meu amigo do lado, essa palavra aqui é para aquela irmãzinha ali, crente pá. Na nossa igreja não tem crente pá. Seja crente inchada. Aleluia. Tudo que você ouve, como é que é o crente inchada? Você ouve, você puxa para você mesmo. Então o crente pá, ele fica jogando para o outro. O crente inchado, ele, essa palavra é comigo, essa palavra é para mim. Então a palavra nunca é para o irmão do lado, irmão, é para você mesmo que Deus está falando. Então seja esse tipo de crente. A palavra está falando com o teu coração. E por que ela está falando com o teu coração? Porque Deus, ele quer nessa noite quebrar o teu orgulho e dizer para você: você está necessitado de alguém, e essa tua necessidade é a porta, é a chave que vai abrir o caminho para a tua cura. Porque esse homem, ele recebeu a cura. E por que ele recebeu a cura, pastor? Porque ele foi humilde em procurar um Salvador. A humildade dele é o caminho para a cura, para o milagre, para a restauração. Sabe o que pavimenta o teu caminho para a tua cura, para o teu milagre, para a tua restauração? Primeiro, é a tua fé, e segundo, a tua humildade, em saber que você tem necessidade de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Terceiro ponto, para mim encerrar, terceira característica, é uma fé que reconhece o poder de Jesus, versículos 8 a 10. Você precisa reconhecer que Jesus tem poder para solucionar a tua situação. Ali nós lemos que esse homem, ele reconhece que Jesus tem poder. Ele diz: Senhor, apenas uma palavra, se eu levar para casa uma palavra sua, eu tenho certeza que eu estou levando a cura para o meu servo, para o meu familiar, para aquele parente, para aquele amigo. Basta uma palavra sua, Senhor. Entenda, meu irmão, aquele homem foi para a igreja e voltou para casa carregando uma palavra. Aquele homem foi para a igreja e voltou para casa com uma palavra de Jesus debaixo do braço.
E depois que ele voltou com aquela palavra, na mesma hora o servo dele foi curado. Olha o versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Enquanto você está na igreja aqui, Deus está te dizendo: seja feito conforme você crê. E nessa mesma hora que você está crendo aqui, algum familiar teu lá está sendo curado. Nessa mesma hora que você está crendo aqui, algum familiar teu lá está sendo tocado pelo Espírito Santo. Nessa mesma hora que você está crendo, está orando na igreja, algum familiar teu já está recebendo aquela resposta que ele pediu para você orar na igreja, você pedir. Nessa mesma hora que você está aqui, aquela pessoa que ficou na tua casa, que ficou no teu emprego, que está precisando, está recebendo a restauração. Quem está entendendo, diga amém. Aqui nós temos algo muito interessante. Nós temos uma pessoa que vai para a presença de Jesus buscar algo para outra pessoa. E Deus me revela que tem pessoas aqui na minha frente que são esse tipo de pessoas. Se você é uma ponte, você vem na presença buscar algo para o outro. Aqui esse centurião, ele foi para Jesus, mas ele não foi buscar só para ele. Ele foi buscar uma palavra de Jesus para levar para o seu servo. Ele foi na igreja orar pelo familiar que estava precisando. Ele foi na igreja orar pela salvação do parente. Ele foi na igreja orar pela salvação daquele amigo, daquela amiga. Nós temos irmãos aqui que são assim, eles estão vindo na presença de Deus orar pela salvação daquela pessoa. Venha na igreja e seja como esse centurião, leve para a tua casa uma palavra, e esta palavra terá o poder de curar essa pessoa. Aleluia. Mas reconheça o poder de Deus, reconheça que Ele tem poder para curar, porque a Bíblia está repleta de citações falando que Deus tem poder para curar a tua situação e reverter, não importa qual seja o teu problema. Salmo capítulo 62 verso 11, por exemplo: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 103 verso 3: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem cura todas as tuas enfermidades. Salmo capítulo de número 41, versículo de número 3: o Senhor te sustentará no teu leito de enfermidade, e da doença Deus o restaurará. Salmo capítulo de número 30, verso 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. Preguei na sexta-feira, Salmo 30, e tu me curaste. Mateus capítulo de número 4, verso 23: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus capítulo de número 9, verso 35: Jesus ia passando por todas as cidades, curando todas as enfermidades e doenças. Tiago capítulo 5, verso 14 ao verso 15, para mim encerrar. Vou parar por aqui. Entre vocês está alguém doente, diz a palavra de Deus, que mande chamar os pastores da igreja, e estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Dois tipos de cura: cura física e perdão de pecados. Aqui na semana aqui, nem vou pedir, se você quiser testemunhar, tenha liberdade, mas tivemos irmãos que estavam no leito de enfermidade. Nós levantamos oração, nós oramos, até que Deus, esse versículo se cumpriu na vida dos irmãos, ó. Estavam no leito de enfermidade, mas Deus os levantou, Deus os restaurou, Deus os restituiu. Aleluia. Porque Deus tem esse poder. Quem está entendendo, diga amém. Então, 3 tipos de fé você aprendeu com esse pastor nesta noite, nesta igreja: a fé que reconhece a soberania de Deus, a fé que reconhece a necessidade de Jesus, e a fé que reconhece o poder de Jesus. Vamos repetir isso? A fé que reconhece a soberania de Jesus, a necessidade de Jesus e o poder de Jesus. Tem esse tipo de fé. A fé que reconhece a soberania, a necessidade e o poder. A soberania, a necessidade e o poder. A soberania, a necessidade e o poder de Jesus.
Tem esse tipo de fé nesta noite, e eu tenho certeza que você vai. Se você não está precisando, você vai voltar com esta palavra e vai liberar sobre essa pessoa que está precisando. E Deus vai restaurar, seja a área que for na tua vida. Aleluia! Vamos agora operar a nossa fé. Vamos operar a nossa fé. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos operar. Vamos colocar esta fé em operação nesta noite. Aleluia, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder. Nós cremos que Tu podes todas as coisas.